mas você terminou falando não só de regulação, mas de reinvenção da internet. Eu acho que o Irá pode nos falar coisas em relação a isso. Alô? E aí, galera? Primeiro, agradecer BA aqui por essa honra de ocupar este lugar prestigioso. Eu sou o Iraporã, gente. Eu vim do Ceará, faço parte do Laboratório do Futuro. E eu sou um hacker, me identifico como hacker desde que o Cláudio Prado me fez uma ligação inesperada, em 2013, e perguntou se eu era hacker. Eu não sabia direito o que responder, mas eu falei, a gente faz o que pode. E desde aí eu saí da ligação e fui pesquisar na internet como ser um hacker, o que é ser um hacker. E aí eu descobri, por exemplo, coisas, né? Fui descobrindo várias coisas e tive a oportunidade de estar em Brasília ali naquele processo do software livre da cultura digital, de, por exemplo, pensar quem foi que inventou a internet. Hoje, a Helena contando a história, eu não sei se a gente tem noção quem foi que inventou a internet. De onde veio? Eu perguntei ontem numa roda, tive 5 respostas. Ah, não, foi os cientistas, foi o Exército Americano, as Forças Armadas, foi os hippies. Falei, foi exatamente a mistura desses 3 lugares. O Exército criou lá uma lógica da ARPANET, mas acabaram deixando ali meio sem saber o que usar. Para fazer isso, eles envolveram os hippies, maconheiro e tomador de LSD que andavam por ali pelas universidades, e junto com os, nas universidades, com a ciência, mas com uma perspectiva de hackear o processo. Então, daí vem, inclusive, a ética hacker e a importância da gente explicar, e tem, inclusive, uma analogia muito boa que a gente usa, é que o hacker é o camponês da internet. É o povo que estava lá e que começou a construir. E, se você olha para os princípios da internet, por que a internet hoje continua sendo uma das maiores coisas do mundo e que nem as big techs conseguem controlar o que roda, por exemplo, no meu site? Se a gente subir uma internet... Então, as pessoas... A gente perdeu a ideia de como a internet funciona e a importância, por exemplo, dessas pessoas hackers. Aí a gente tem aqui, está lotado, que eles nem sempre se identificam, essas pessoas. A BA, inclusive, é uma hacker ancestral que faz parte desse processo da cultura digital brasileira. Mas, voltando aqui da invenção da internet, o Antônio me provocou a pensar, a falar da reinvenção agora necessária, então eu tive que puxar esse para trás-mente aí. Mas eu estou também falando em nome do Lab do Futuro, que é um projeto que a gente está iniciando na Universidade Federal do Ceará, justamente para trazer essa perspectiva de um olhar de como que a gente consegue recuperar esses princípios e parar de cair nessa lógica venenosa que está sendo apresentada. E eu acho que isso como a Helena bem colocou, uma ideia necessária e complementar à regulação. Então, assim como, por exemplo, a gente tem hoje regulação, a comparação que eu faço é que as big techs são agronegócio. A fake news é o agrotóxico. O efeito do envenenamento é resultado do modelo de negócio. Então, a gente tem, sim, que regular. A gente quer mesmo acabar com o agronegócio, né? A gente sabe que o nosso projeto de futuro aqui é acabar, destruir o capitalismo, é uma coisa na nossa agenda, mas, enquanto a gente tem que estar tendo que dialogar nesse processo, a gente não pode também só regular o agronegócio e diminuir o agrotóxico e não investir, que é uma coisa que a gente já faz. A gente investe na agricultura familiar. A gente cria um programa nacional de aquisição de alimentos. Então, por exemplo, os hackers são os agricultores familiares, são as pessoas que fazem softwares livres de veneno de agrotóxico, e que estão lá desenvolvendo as coisas, fazendo as coisas, e o governo, na hora de adquirir, em vez de chamar e dar prioridade, igual faz com alimento, não faz. Vai para os Estados Unidos pedir 2 trilhões para as big tech lá, ao invés de semear aqui. E aí, eu também acho que tem um papel aqui importante de contar um pouco, de trazer a perspectiva, que também é uma memória que a gente não pode perder, da diferença do que é a cultura, essa cultura, né? Porque a internet, tudo isso que a Helena falou, a gente está falando de formas de comunicação, de relacionamento. Então, o que é a cultura digital brasileira e qual que é a diferença dela, por exemplo, para essa cultura digital do Vale do Silício, que é essa cultura que está levando a esse hipercapitalismo de envenenar a criança e de deixar todo mundo viciado em tela.
A cultura digital brasileira é a referência que junta desde dos telecentros, que se junta com o movimento software da inclusão digital, que se junta com o movimento software livre, que também é um movimento puxado essencialmente por pessoas hackers, se junta com o movimento de mídia tática, que tinha discussões de pesquisa em novas linguagens, inclusive saudar Ricardo Rosas, que foi uma das pessoas encantadas aí, que fez importante para a Mídia Tática Brasil. Inclusive, tem uma mesa no Mídia Tática Brasil que não era você, acho que era o João Cassino que estava falando dos telecentros, né? E junta esses movimentos que estavam discutindo tecnologia, comunicação, com os pontos de cultura, com o Mestre TC, com essa cultura, com essa raiz ancestral brasileira, representada por pontos de cultura que tinha indígena, e o Célio vai falar melhor que eu. Então, essa mistura, a gente começou a fazer coisas que, naquela época, também não existia. Por exemplo, quando a gente começou a pensar os pontos de cultura, não tinha Orkut ainda. Veio depois. E aí a gente começou a fazer e fez o Conversê. O Célio lembra do Conversê. Eu conheci o Jade Gama, que está ali, no Conversê. E algumas outras pessoas também eu conheci no Conversê, que era uma rede social para os pontos de cultura, criada com investimento do Ministério da Cultura, disponibilizada para que os pontos de cultura interagissem livremente, tudo com software livre, podendo que eles fossem, que aí o ponto de cultura lá na ponta ia aprender, que aí tinha um estúdio livre, que aí agora, inclusive, voltou, está sendo feito um processo de resgate pelo Pontão das Produtoras Colaborativas, e o Estúdio Livre era um repositório de conhecimento onde você aprendia, desde como ser hacker, como programar software, como fazer processo, até ferramentas de edição de vídeo, de áudio, livre, aberto. Não era um curso que você compra no Instagram e depois você vê esse negócio que não dou hoje. Hoje ninguém mais compartilha conhecimento, hoje todo mundo fica vendendo curso. Então, essa cultura não é nossa. A nossa cultura é da colaboração, é do puxadinho, é do subir a laje junto, é de fazer as coisas junto. Essa é a cultura brasileira. Aí a gente está, quando eu olho para o Instagram, não é nós. É a gente incorporando na alma e no movimento o algoritmo. Não é no que ele faz com a postagem. É ele fazer a gente falar rápido e criar novas formas. Isso, a gente está se submetendo à cultura dos caras de um jeito muito difícil de compreender e de sair. E aí, então, o Estúdio Livre tinha a meta-reciclagem, que também muita gente aqui conhece, participou, que era um coletivo que promovia práticas colaborativas, a reutilização. Hoje tem um movimento muito forte, que no Brasil, inclusive, está fraco, que é de direito ao reparo. Ou seja, por que a gente aceita que trocar um componente de um dispositivo eletrônico custe um preço que a gente sabe que não é o preço daquele componente? Isso tem que ser proibido por lei. Ainda bem que nós estamos aqui com a lei ao nosso lado. Então, deputado, então a meta-reciclagem já fazia essa discussão e promovia essa discussão lá atrás, quando o nosso problema era grandes CPUs. Hoje o nosso problema está cada vez mais difícil de lidar, porque ele está ficando miniaturizando, então a gente não consegue ver, mas era essencial para as pessoas. Inclusive, tinha a coisa de abrir a caixa preta. O que é o computador? Como funciona? Como é que a gente usa e depende da nossa vida uma coisa que a gente não sabe nem onde liga? E a gente aceita. Por falar, não, eu sou analfabeto digital. Eu falo, não, mano, não dá. Então você vai falar... Quem é que fala com orgulho desse jeito, que é analfabeto, que não sabe usar o fogo? Não, gente, se você eu te ajudo. Vamos. E aí, essa era a perspectiva que, naquele momento, o Ministério da Cultura, a cultura digital, que o grande potencial que o Ministério da Cultura teve naquele momento foi de articular com os movimentos da sociedade. E aí o grande Cláudio Prado fez esse papel de sair, nunca foi nomeado no Ministério, e era o articulador de políticas digitais que saiu conectando com hacker, com cultura, com software livre e tal, e a bagunça que depois nem ele mesmo não conseguia organizar, que acho que esse também era um dos propósitos, e, para fechar, também o MapSys, que foi uma ferramenta que a gente fez para conseguir visitar os pontos de cultura, mapear os pontos de cultura, que depois virou o que hoje é o Mapas. O Mapas Culturais tem mais de 500 mil pessoas que utilizam, e é um software livre, utilizado pelo Ministério da Cultura, por estados e tal. Então, assim, tudo isso já está sendo construído, é do Brasil, e a gente vai atrás do data center. O Haddad não ligou para nenhuma dessas iniciativas para propor uma parceria. E é um absurdo o Ministério da Fazenda não estar vendo isso, né? E, para seguir aqui na linha muito louca que eu fiz, depois a gente tem, que a Helena foi fazendo, eu não vou colocando no tempo, mas é uma sequência,
Porque aí a gente tem, nesse mesmo tempo, por exemplo, a cultura, antes de vir essas Big Tech malditas destruir a nossa alma, a gente tinha a Wikipedia, a gente tinha as listas de e-mail, a gente tinha fóruns, a gente tinha blogs. Então, assim, existia um ecossistema de conversação que não passava por essa lógica algorítmica e que ainda existe. Ainda dá para criar blog. Você tem blog? A gente não. Você tem Instagram? Eu também. Eu estou sem blog. Então, eu estou aqui. Toda vez que a gente faz uma reunião dessa, a gente puxa o AA dos viciados em Big Techs anônimos. Exato. E é isso. Aí, obrigado. Então, o Mutirão, a gente tem blog, a gente tem blogs, mas eu mesmo estou sem. Mas essa a gente perdeu, ou seja, a gente perdeu essa cultura, é mais difícil. Eles venderam para nós que é mais fácil comprar, ficar comendo miojo deles, que o Instagram é o miojo, do que a gente ir lá e sentar e fazer um macarrãozinho ali, olha, que é uma delícia e tal. Então, aí veio o Orkut. A gente estava lá vivendo a internet, o sonho da internet, e veio o Orkut. E aí a gente se deslumbrou, porque o Orkut foi bem legal. Pô. Sérgio Amadeu fez um depoimento para mim no Orkut. Eu fiquei emocionado na época. Imagina. Tinha depoimento. Então, começou a criar uma primeira experiência que, naquela época, ainda não era envenenada, porque eles só botaram lá para a gente interagir, as comunidades. Eu odeio acordar cedo. Tinha comunidade com 99 uirás no Brasil. Ai, que doido que a gente conheceu. Então, quando veio esse processo, aí começou, aí vem Twitter, aí vem Gmail, aí vem a tal da Web 2.0. A Web 2.0 é quando eles entendem que eles vão aprender com o uso, que eles não têm que vender para nós uma coisa que eles sabem, que eles vão ficar vendo o que a gente quer, aí eles jogam a isca, aí eles sabem o caminho que a gente quer fazer, aí eles tornaram a gente viciado igualzinho um rato. É o jeito que eles usaram o design. A lógica de falar uma coisa que é fácil para fazer o que eles querem que você faça. Então, esse é onde começa o envenenamento ali nocivo, em que aí a gente vai junto ali. Olha que legal que é o Gmail, olha, gente, tem chat. E, no começo, eles usavam protocolo aberto, porque o Gmail, quando fez um chat, usava XMPP, que é um protocolo aberto. O e-mail é um protocolo. Você sabe o que é um protocolo de internet? Gente, olha, quero uma petição aqui, BA, para a gente fazer uma audiência pública para explicar para os 513 deputados do Brasil o que é um protocolo e por que são os protocolos abertos, que é o quê? Um conjunto de regras. É igual às regras lá da mesa diretora, só que são as regras da internet. Então, o e-mail, por que eu consigo mandar um e-mail do meu Gmail para o Outlook dele? Sem eu ter que estar todo mundo preso, igual no WhatsApp, você só manda para o WhatsApp. Porque o e-mail é um protocolo aberto. Então, todo mundo usa a mesma regra, independente. Aí você pode criar o seu servidor e todos vão falar entre si. Então, a internet começou assim, ela só é do jeito que é, porque é assim, e a gente foi aceitando que os caras foram fechando. Então, o WhatsApp não usa um protocolo aberto. A maior rede social do mundo, qual é? Vocês sabem? E-mail. Tem 4 bilhões de pessoas que usam e-mail. Tem 5 bilhões de pessoas que usam a internet, que essa, sim, é a grande rede social que conecta as pessoas. E aí, eu acho que teve, nesse meio termo ali da chegada das Big Techs com essas lógicas de redes sociais, que, aos poucos, foram tirando a liberdade ali, do jeito bem sacana, e, naquele momento, que a gente teve o Marco Civil, que eu acho que foi a última grande experiência soberana em que o Brasil propôs uma coisa que o Murilão, José Murilo Júnior, sempre fala, que é assim, uma cultura de uso. O Marco Civil ele fez uma grande consulta pública, e o diferencial não foi que ele fez uma consulta que ele escutou, e nem a quantidade de consultas, mas a forma. A gente criou uma interface em que a gente abriu o projeto de lei e você conseguia fazer o comentário por parágrafo. Então, a gente criou uma lógica de interação. E aí tinha a Big Tech, o ECAD, na época, quem que era os contra lá, a Globo, tinha que ir lá na plataforma e fazer o comentário dela, para debater com as pessoas. Então, a gente trouxe o debate para fora daquele negócio. Então, tinha um ambiente de debate, e a gente esqueceu. Não faz mais isso. Tem poucas as leis. Então, e pensar que e qual foi a grande força do Marco Civil? Que foi feito por um processo colaborativo, foi feito por um processo de escuta. E a gente não está mais fazendo isso. Então, essa nova regulamentação, essas novas leis, elas não estão fazendo isso.
Então, se não tiver processo de escuta, de construção, mediada por tecnologia, porque é isso, a tecnologia serve para isso, para a gente poder colaborar. E aí a nossa força, se a gente deixa, só lança o PL lá, e deixa a Google fazer a campanha contra nós estamos lascados. Agora, se a gente tem um ambiente nosso em que a gente pode mobilizar, e aí é isso, a gente tem que fazer uma grande mobilização, é 20, né? Eu estou no meu tempo aqui. A gente tem que fazer uma grande mobilização na rede deles. Como é que a gente vai fazer uma grande mobilização nos algoritmos dos caras? Você acha? Para pôr a Anitta com Jesus Cristo e o Papa num vídeo que eles vão pegar lá, eles pegam a torneirinha e não entregam. Nós vamos esperar que eles entreguem, vão ficar achando que não, mas eles seguem. Não seguem, gente. O Zuckerberg avisou, 6 de janeiro, foi? 7 de janeiro. Então, assim, está avisado que eles não seguem as regras. E aí eu acho que a perspectiva e esse aprendizado da cultura digital, eu também faço parte, o Lab do Futuro, ele é uma iniciativa que o Movimento Felicilab, que eu faço parte, provocou a Universidade Federal do Ceará, justamente entendendo que a gente precisa ter a capacidade de... A gente precisa investir primeiro, né, nessa agricultura familiar do software, que é o movimento software livre, que é retomar. A gente tem um modelo de software público, deputado, que eu acho que é muito importante de ter conhecimento, porque é um modelo em que favorece que, por exemplo, na hora de comprar um sistema de gestão de RH, imagina quantos sistemas de gestão de RH todas as secretarias e prefeituras e estados e órgãos do governo federal precisam. São milhares de instalações. Aí, por que a gente não prioriza nisso software público? Porque daí você vai criar demanda por sistemas, por trabalho aqui, por empresas fornecedoras no Brasil. Isso é parte dessa regulamentação que pode ser feita. Mas, primeiro, é uma visão política, que é uma visão que nossas lideranças políticas, no Executivo, no Legislativo e no Judiciário, porque o Judiciário está fazendo encomenda para a Big Tech fazer IA poluída também para nós, entender que a gente pode fazer de outra forma e entender que a gente tem. Então, quem tem que ser escutado? Os hackers, as pessoas da inclusão digital, as pessoas das periferias. Então, não dá para a gente construir esse processo de regulamentação de uma coisa que foi criada pelas pessoas hackers sem ouvir as pessoas hackers. Então, acho que fazer essa escuta e fazer essa conexão, e encontrar essas pessoas especialistas que manjam muito, que estudam muito e que estão puta da vida, nem querem mais conversa. Então, tem que fazer um esforço de ir atrás de conversar para poder ir lá e vamos pensar junto qual é a solução desse negócio, e que aí a solução, nos meus últimos 3 minutos, que eu estava falando do movimento Felicilab, que a gente acredita no potencial do design. Então, igual eles usaram o design para deixar a gente mais viciado, para fazer com que você queira clicar, para fazer com que você queira, será que a gente não pode pegar essa mesma estratégia e desenhar, por exemplo, um aplicativo que, depois da 3ª rolagem, ele fala, parou, agora você tem que ir ali visitar o TC? Ou seja, a gente não pode fazer um design em que as pessoas, ao invés de ficarem mais tristes, fiquem mais felizes. A gente não pode fazer um design em que as pessoas, ao invés de ficarem mais isoladas, elas se conectem. Diego, você está curtindo muito o post do BA e você não curtiu um post da sua família. Aí mostra. Então, a gente pode fazer algoritmos que favoreçam que as pessoas sejam mais felizes, estejam mais próximos, conheçam quem está perto delas. É isso. Isso é possível, viável, necessário, e a gente fica falando de pedir 2 bilhões das Big Tech, fazer uma aquisição com Google e Microsoft de 1,2 bilhões para a suíte de escritório, que é um negócio, tecnologicamente, é ridículo fazer isso. 1,2 bilhões investido em universidade brasileira te entrega qualquer solução dessas aí. Agora, a gente pega o dinheiro e fica jogando lá para fora. Aí a gente não sabe por que ele não tem a capacidade de internar. Não, porque o Brasil não consegue. Nunca vai conseguir. Então, perto aqui do fim do meu tempo, a gente tem feito, aí trazendo também boas perspectivas do que está acontecendo. Está ali o Jader Gama da Plantaformas, que eu acho que é um exemplo de uso de software livre, de uma proposta de governança colaborativa, de entender que de permitir processos de organização. Hoje, as redes sociais estão nos desorganizando. O WhatsApp, ele não é à toa, gente, ele é desorganizativo. Você acha que é por acaso? Você acha que é um erro de design dos caras? Esse negócio que todo mundo manda tudo e ninguém vê nada? Isso não é um erro de design, gente, isso é o projeto. Então, a gente tem a Plantaformas que está sendo desenhada com comunidades de baixo para cima para atender às nossas necessidades, de organizar um grupo, de fazer reuniões. Inclusive, queria sugerir
que a regulamentação das plataformas pudesse criar um grupo lá na plataformas para que a gente tenha um espaço não viciado, não, né, cheio de algoritmos nocivos, para fazer esse debate. A gente pode depois marcar uma apresentação. A campanha Internet Legal já está usando, vários movimentos estão usando, que é basicamente uma ferramenta que permite essa interação colaborativa para a construção transparente de processos participativos. Aí eu podia falar da Baubax, mas o TC já falou, e o Fediverso eu vou deixar para um próximo momento. É isso, gente. Obrigado. Muito obrigado, viu, Ira, pela fala tão cheia de metáforas ricas e por mostrar como está vivo a cultura digital brasileira, está hibernando, mas vive. Acordou todo mundo. Pode... A giganta acordou ali, ó. Quem sabe o Célio Turino agora nos ajuda a descobrir as condições políticas para fazer com que isso que está hibernando reviva e possa nos livrar dessa cultura digital importada, estranha à nossa cultura e enlatada. Obrigado. Alô? Obrigado, Antônio. Para mim é uma felicidade estar aqui. Obrigado, Bea. Particularmente a você, uma pessoa absolutamente querida, que a gente sempre... Temos muitas convergências. E estar aqui nessa mesa, com a Helena, é a primeira vez a gente conversava antes pelo Twitter, às vezes eu que a procurei. Eu quis colocar alguns argumentos. Estar aqui com o Orlando, grande deputado, e, enfim, temos aí muitas histórias comuns. Com o Antônio, desde o movimento estudantil na reconstrução da Uni. Agora, eu queria dizer da minha emoção de ouvir o Irá falar. Vou falar até em pé, para ele. O Irá foi estagiário na secretaria, que eu estava como secretário no Ministério. Você tinha quantos anos? 16? 16. Te ouvi falar... é ter a certeza de que nós semeamos bem. Gilberto Gil para nós. E sei que outros também, então, outros virás, tantos por aí. Então, para mim, vir falar aqui não é fácil.